vamos lá. Agora a gente vai deduzir fórmulas, certo? Se vocês são do tipo de pessoas que vocês acreditam nas fórmulas que dão para vocês, vocês podem até pular esse vídeo se quiserem, tá? Seria interessante, principalmente para quem cursa matemática, estatística, que tem que lidar mais com fórmulas, assistir esse vídeo até o fim. Mas vocês também podem confiar na fórmula que eu vou dar para vocês. Vou iniciar o próximo vídeo com uma fórmula, tá? E pular isso aqui. Então tá, vocês vão ver aqui uma aplicação de PG bem bonitinha. Então vamos lá, a gente vai começar com a fórmula das anuidades postecipadas, certo? Então a fórmula das anuidades postecipadas. Eu vou usar a representação gráfica para a gente deduzir a fórmula. Então o que é uma anuidade postecipada? Eu vou desenhar ela aqui da forma mais genérica possível, tá? Então os pagamentos começam no período 1, né, na data 1, isso aqui são períodos, tá? Esses períodos podem ser anos, meses, trimestres, bimestres, então é a unidade de tempo do problema, certo? E ela termina no prazo N, então aqui é uma coisa importante, então agora a gente está usando N também para a extensão da anuidade, né? Então N também é a extensão da anuidade. Certo, e a gente vai ter esse pagamento de mesmo valor, lá no período 2, a gente vai ter outro valor, outro pagamento de mesmo valor, no período 3, pagamento de mesmo valor e assim por diante, pontinhos para anotar que é a mesma coisa. Esse mesmo valor de sempre a gente vai chamar de R, tá? Então, R em anuidades é como se fosse o valor da prestação. Estou usando aqui o termo prestação leigo, que é o que vocês mais conhecem, né? Valor da prestação, ou dos pagamentos, ou dos recebimentos, certo? Então, R é esse valor que todos os períodos é igual, que é o valor da prestação, tá? E continua sendo, a taxa de juros dessa anuidade, tá? Então, ela é a taxa de juros aplicado nessa anuidade. Então, a gente tem aqui um valor P, né, que seria o valor do produto, serviço ou o valor do empréstimo tomado, né? Na data 0, né, eu recebi algo, eu dei algo, estou pagando algo. Então, tudo isso é compensado por um certo valor P, tá? Isso aqui não está em escala. Né? Esse valor P é muito maior que qualquer um desses R's. Isso aqui não está em escala, tá? Então, a gente tem um valor P aqui na data 0. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Eu vou fazer um monte de conta, precisa ficar claro qual que é o nosso objetivo aqui. É achar uma fórmula envolvendo o número de pagamentos, né? O prazo da unidade, N, a taxa de juros, o R e o P. Então, eu quero achar uma fórmula envolvendo essas coisas todas, tá? E daí, na calculadora financeira, eu vou, e aqui vai começar a ficar extremamente importante que vocês aprendam a usar a calculadora financeira, como é que a coisa vai funcionar. Então, na calculadora financeira vai funcionar, vocês têm 3 desses valores e vão puxar da calculadora o 4º valor. Algumas coisas vocês não vão ter como calcular, por exemplo, a taxa I, somente em casos muito específicos, muito particulares, vocês teriam como calcular à mão. Tá? Sem uma calculadora ou sem saber algoritmos interativos para achar raízes de equações polinomiais, que vocês não vão aprender nessa disciplina e muitos de vocês, a maioria de vocês, a não ser os que são do curso de matemática e estatística, talvez, algumas engenharias não vão aprender isso no curso. Engenharia, matemática e estatística, acredito que sim, que tem uma disciplina que chama cálculo numérico, que é uma disciplina de 6º semestre, onde vocês vão aprender isso aí. Mas a maioria de vocês não vão aprender as técnicas que precisa para resolver, para encontrar raízes de equações polinomiais. Muito bem, então o nosso objetivo é achar uma fórmula envolvendo essas variáveis aqui, certo? Então tá. Então vamos lá. Quando a gente viu juros compostos, a gente aprendeu essa fórmula aqui, que talvez seja a mais importante de matemática financeira. A gente aprendeu que o valor futuro é P vezes 1 mais I na N, né? Então tá.
quando eu tenho essa reta aqui, vai até o N aqui, num dado momento aqui eu tenho o Jésimo pagamento, né? 1, 2, 3, passa pelo Jésimo, vai até o N. Eu posso olhar cada um desses valores R, como um valor futuro na fórmula de juros compostos, certo? Então, eu posso olhar esse valor R aqui. Ó, então, se eu olhar esse valor R aqui, então aqui eu tenho um valor R, né? Então, eu posso focar minha atenção só nesse aqui na data zero, tá? Então, quando eu quero aqui o valor do produto, serviço, empréstimo na data zero, o que que eu quero fazer? Eu quero tomar cada um, o que que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar o que cada um desses valores corresponde em relação à data zero, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou transportar cada um desses valores, o valor do pagamento no primeiro período, o valor do pagamento no segundo período, o valor do pagamento no terceiro período, o valor do pagamento no Jésimo período, o valor do pagamento no último período. Eu vou pegar cada um desses pagamentos e vou trazer para a data zero. O que que eu quero dizer com trazer para a data zero? Eu vou calcular o valor descontado de cada um desses pagamentos aqui na data zero, tá? E eu vou somar o valor de todos esses valores, o valor descontado de cada, tá? E eu vou somar, isso aqui, esse é um símbolo de soma, tá? Então, eu vou somar o valor descontado de cada um desses R's. Então, eu vou ir desde J igual a 1 até J igual a N, somando o valor descontado de cada um desses R's, tá? Esse símbolo aqui, que é um M virado de lado, significa somatório, tá? Que é uma soma uma soma de uma série de números, tá bom? Então, calcular esse valor do produto, serviço, empréstimo da data zero seria calcular o que que representa, considerando o valor do dinheiro no tempo, o que que significa toda essa série de pagamentos aqui na data zero, tá? Então, eu vou fazer isso, eu vou pegar cada um desses valores e vou calcular o valor descontado, tá? E somar todos eles. Somar todos eles, vou achar um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui, um aqui, vou somar todos eles e esse resultado aqui vai me dar o P, que representa a soma desses valores todos, né? Então, eu estou fazendo isso por um valor, ou aqui representado por P hoje na data zero. Combinado? Então, é isso que eu vou fazer. Então, se eu olhar cada um desses R's, certo? Cada um desses R's, eles vão fazer uma parcelinha desse P. Então, quem que vai ser o P? O P vai ser a soma de cada um deles. Então, como é que vai ser esse valor? Então, aqui eu tenho um valor R e passou uma unidade de tempo, né? E a taxa que a gente está pensando aqui é essa taxa aí. Então, pela fórmula de juros compostos ou pelo o valor descontado em juros compostos, quanto é que vai ser esse valor P? Vai ser o valor futuro é R, o prazo é 1, a taxa é I. Então, vai ser R dividido por U mais I na 1. Esse é o valor que essa parcela corresponde na data zero que vai fazer o meu P. Iria mais coisas também. Agora eu vou para a próxima, né? Então tá, já contabilizei essa, agora eu vou para a próxima. É o mesmo valor R, certo? Passaram 2 meses e a taxa continua sendo I. Então, qual que é o valor atual, o valor presente dessa parcela R aqui na data zero? Então, de novo, pela fórmula dos juros compostos, vai ser R dividido por U mais I na 2. Ah, tá vendo que tem um padrão, né? Então, eu vou usando sempre essa fórmula aqui. Se eu isolo dessa fórmula aqui, eu posso isolar, certo? Eu posso isolar o P, né? E chegar aqui a S dividido por U mais I na N. Lembram disso? Então, é isso que eu tô fazendo. Só que aqui o meu S é cada um desses R's. E o meu N vai mudando conforme a posição do meu R, certo? Daí aqui no 3, como é que vai ficar? A mesma coisa. Então, vai ficar R dividido por 1 mais I na 3. Aí no 4, que não aparece, vai ficar R dividido por 1 mais I na 4. Até chegar na última, que vai ser R dividido por 1
mais I na N. Combinado? Esse aqui é o meu P. Esse aqui é o meu valor P. Mas essa fórmula aqui fica meio ruim da gente usar, né? Então, a gente vai retomar um conteúdo que vocês viram lá no ensino médio e olhar isso aqui como uma PG. Lembram de PG, progressão geométrica? Então, isso aqui é uma PG, né? Ela é uma PG, ela tem o primeiro termo igual a R sobre 1 mais I na 1, e a diferença desse para o próximo é multiplicar 1 sobre 1 mais I na 1. Ó, se eu multiplicar R, se eu multiplicar isso aqui por 1 sobre 1 mais I, o que vai acontecer? R vezes 1 vai dar R, 1 mais I na 1 vezes 1 mais I vai dar 1 mais I na 2. Então, vou chegar nesse valor aqui. Se eu multiplicar esse valor aqui vezes 1 mais I, o que acontece? R vezes 1 dá R, 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I vai dar R sobre 1 mais I na 3, que é o termo que eu não escrevi aqui, que está nos pontinhos. E assim vai indo. Então, isso aqui, na verdade, é exatamente o que a gente aprendeu lá no ensino médio de progressão geométrica, certo? Então, é uma progressão geométrica com o primeiro termo igual a R sobre 1 mais I, na 1, se vocês preferirem. E a razão, tá? Então, esse aqui é o primeiro termo da PG. E a razão da PG vai ser esse 1 sobre 1 mais I. Certo? E o que a gente tem aqui? A gente tem, então, o P vai ser a soma dos N primeiros termos da PG. E agora vocês estão pensando, tinha uma fórmula para a soma dos N primeiros termos da PG. Qual que era essa fórmula? Qual que era essa fórmula? Qual que era essa fórmula? Vou confessar que eu nunca lembro fórmulas. Eu não decoro fórmulas e eu não tenho a menor... Ó, no livro vocês têm um capítulo que chama Métodos Numéricos de Cálculo da Taxa de Juros, que explica esses métodos. Né? Em aula a gente não explica, mas está ali explicado. Então, eu confesso para vocês que eu nunca lembro essas fórmulas, mas para escrever o livro eu precisei usar essas fórmulas. Se eu parar para pensar um pouco, eu deduzo a fórmula. Tá? Mas eu faço questão de deixar claro para vocês que eu nunca decorei essas fórmulas. E isso não me impediu de completar mestrado e doutorado em matemática e vim aqui dar aula para vocês na 8ª melhor universidade da América Latina. Então, aqui está a fórmula, ó. A fórmula da PG vai ser A1 vezes Q na N menos 1 dividido por Q menos 1, certo? Esse aqui vai ser o nosso valor de P. O que a gente tem que fazer para obter uma fórmula? A gente tem que substituir nessa fórmula aqui o valor de A1. Então, a gente coloca esse valor de A1 aqui, nessa fórmula aqui. E a gente coloca esse valor de Q nessa fórmula aqui. E faz continha, simplifica coisas e chega na fórmula. Daí, de novo, aqui no livro tem toda a continha feita simplificando a fórmula. Então, se a gente simplificar, fazer essas continhas, fazer essas substituições, simplificar tudo, tá? Se vocês precisarem de ajuda, me digam. Isso está feito no livro. Eu vou considerar como feito no livro. Vocês vão chegar na fórmula que diz que P é igual a R, o valor da prestação, vezes 1 mais I na N menos 1. Então, 1 mais I na N menos 1, tudo isso aqui dividido por I vezes 1 mais I na N. E essa aqui é a fórmula básica padrão de anuidades, certo? Eu não recomendo que vocês fiquem usando essa fórmula. É importante que vocês saibam que essa fórmula existe. Mas o que eu quero de vocês nesse curso é que vocês aprendam a usar a calculadora financeira para fazer esses cálculos, certo? Ai, professora, eu não posso usar Excel, não posso usar as planilhas do Google para fazer esses cálculos, eu não estou a fim de aprender essa calculadora financeira aí. Não, não pode. Usar a calculadora financeira é conteúdo programático do curso e vocês precisam aprender a usar. Como é que a gente vai usar a calculadora financeira para resolver esses problemas?
O valor P vai continuar sendo o PV de sempre. O valor de R, a gente vai passar a usar uma nova tecla que chama PMT. O valor de I continua sendo o valor de I e o valor de N continua sendo o valor de N. Então, a gente continua usando as teclas I e as teclas N para fazer cálculo de anuidades. A calculadora, ela alterna entre uma fórmula, a fórmula de anuidades, ou a fórmula padrão de juros compostos, conforme o valor do PMT. Se o valor do PMT na calculadora é 0, ela assume que ela tem que usar a fórmula padrão de juros compostos. Se eu tenho algum valor registrado em PMT, ela assume que vai para usar essa fórmula aqui de anuidades, certo? Então, a gente vai fazer os cálculos em anuidades, preferencialmente não usando essa fórmula. Eu não tenho como proibir que vocês usem essa fórmula, enfim, mas preferencialmente não usando essa fórmula, mas usando as funções pré-programadas da calculadora financeira. Ficou claro? Então tá. Então, no próximo vídeo eu vou fazer alguns exemplos já usando a calculadora financeira. Essa fórmula aqui é para vocês saberem, era muito importante quando a gente dava aula presencial e as provas eram presenciais e nem todos tinham calculadora financeira, e daí eles tinham que, de alguma forma, resolver as questões usando uma calculadora científica normal, e daí essa fórmula tinha importância. Como a gente está nesse modelo de curso em que as provas, vocês têm consulta para as provas e todos têm acesso à calculadora financeira através de emuladores, coisa que não acontecia nas provas presenciais, então a regra é usar sempre a calculadora financeira. Certo? Então tá. Então, próximo vídeo eu vou fazer exemplos sobre anuidades postecipadas, tá? Essa aqui é a fórmula de anuidades postecipadas.